Salmo 27. Faça essa oração e vença as batalhas junto com Deus. Você já se sentiu cercado como se tudo à sua volta estivesse prestes a desabar? Já teve dias em que parece que os inimigos são mais numerosos que as forças que restam dentro de você? Talvez você esteja exatamente nesse ponto agora. E se eu te dissesse que existe uma oração, não mágica, não ritualística, mas uma oração viva, extraída de um salmo antigo, escrito por um homem em profunda angústia, que pode hoje ser a chave para a sua vitória? O Salmo 27 não é apenas um texto bíblico. Ele é uma declaração de posicionamento espiritual, um escudo de fé para quem está cansado de lutar com as próprias forças. Davi, que escreveu essas palavras, conhecia de perto a perseguição, a solidão, o medo de morrer. Mas mesmo assim, teve coragem de declarar: "O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo?" Agora imagine o poder de declarar isso hoje, no meio da sua batalha. A verdade é que há uma guerra invisível sendo travada ao nosso redor, e muitas vezes dentro de nós. Ansiedade, desânimo, opressão, dúvidas, distrações que enfraquecem nossa comunhão com Deus e com o povo de fé. O inimigo quer ver você paralisado, mas a palavra quer te colocar de pé. Quando você se posiciona em oração com base nas Escrituras, você deixa de ser alvo e passa a ser flecha. Você deixa de correr da guerra e passa a ser instrumento de vitória nela. Este vídeo não é uma teoria teológica. Ele é um convite prático para um reencontro com a coragem, com a fé e com a confiança em Deus. Vamos juntos destravar o significado de cada parte desse salmo e aplicar no dia de hoje, não como quem repete palavras, mas como quem clama do fundo da alma. Senhor, eu creio que Tu és a minha luz, mesmo quando tudo está escuro ao meu redor. O seu espírito precisa de alimento, e a fé, quando é ativada, muda atmosferas. O que você está prestes a ouvir pode transformar a forma como você ora, como você se levanta pela manhã, como você responde às batalhas da vida. Porque quando você ora com o Salmo 27, você não está apenas pedindo livramento, você está declarando vitória com base em quem Deus é. Essa jornada começa agora, e o primeiro passo é permitir que essa palavra entre em você, não pela mente, mas pelo Espírito. Não apenas para te emocionar, mas para te despertar. Não apenas para consolar, mas para posicionar. Hoje, o Salmo 27 vai ser mais que leitura devocional. Vai ser a sua oração de guerra, sua arma de fé. Seu escudo diante das flechas invisíveis, o seu reencontro com o Deus que nunca abandonou o campo de batalha algum. Existe um tipo de cansaço que vai além do físico. É o peso que se instala na alma depois de tantos, quase, tantos, ainda não, tantos, espera só mais um pouco. Esse cansaço espiritual tem nome, é desgaste de guerra. E a maioria das pessoas vive assim, batalhando por dentro, sorrindo por fora, mas se arrastando por dentro. O Salmo 27 nasce nesse ambiente. Davi não o escreveu num tempo de paz. Ele o escreveu cercado de ameaças, de perigos, de vozes contrárias. E ainda assim, ele não começa lamentando. Ele começa declarando: "O Senhor é a minha luz e a minha salvação." Isso não é uma fuga da realidade. É o retrato de quem sabe que a realidade só muda quando a fé entra em ação. A verdade é que muitos vivem hoje como Davi, perseguidos por problemas que não explicam, medos que não confessam e pressões que os afastam da presença de Deus. A batalha do nosso tempo nem sempre é com gigantes ou exércitos visíveis, mas com ansiedade, dívidas, conflitos familiares, doenças silenciosas e, principalmente, o vazio que cresce onde a fé foi ficando esquecida. E é aí que o Salmo 27 se torna urgente. Ele é mais que uma oração bonita, ele é uma tomada de posição. Davi não está pedindo permissão para confiar em Deus.
Ele está declarando isso em voz alta. Ele não está esperando que tudo se resolva para sentir paz. Ele está trazendo a paz para dentro do caos. Se você está lutando agora com algo que não consegue explicar em palavras, então entenda, a sua alma precisa se alinhar com a verdade do Salmo 27. Porque quando você declara, o Senhor é a minha fortaleza, você está dizendo ao medo que ele não manda mais. Está dizendo ao desânimo que ele perdeu espaço. Está dizendo à insegurança que sua identidade está em Deus, não nas circunstâncias. Quem ora com base nesse salmo não está ignorando a luta. Está reconhecendo que a força para vencê-la não vem de si, mas do alto. É por isso que essa oração tem poder. Não porque convence Deus, mas porque reposiciona você. O que está por trás da sua batalha? O que você sente que está te esgotando, mesmo quando tudo parece aparentemente normal? Esse é o território onde o Salmo 27 vai agir. Porque Deus não ignora o cenário. Ele entra nele, ele participa e ele vence. E agora que você entende o contexto dessa oração, é hora de mergulhar na primeira chave espiritual que Davi nos entrega nesse salmo. A luz que ilumina os caminhos em meio à escuridão mais densa. Quando Davi declara, o Senhor é a minha luz, ele não está fazendo poesia, está fazendo teologia prática. Ele está afirmando, diante da escuridão real de perseguições e ameaças, que Deus é a única fonte de clareza, direção e vida em meio ao caos. Luz aqui não é iluminação decorativa, é sobrevivência. É o farol que aponta para onde ir quando tudo parece confuso, ameaçador e sem saída. Quantas vezes a gente se vê no escuro sem saber mais o que fazer? Escuro na mente, escuro no casamento, escuro nas finanças, escuro na alma. E o escuro tem um efeito cruel. Ele distorce tudo. O que é pequeno parece enorme. O que é solucionável parece eterno. E a gente começa a acreditar que está sozinho, que ninguém entende, que não tem mais o que tentar. Mas aí entra o Salmo 27, como uma tocha acesa no meio da caverna. Quando você diz, o Senhor é a minha luz, você está fazendo mais do que uma afirmação religiosa. Está dizendo ao inferno, eu não ando por mim, eu não dependo do que vejo, eu tenho uma direção que não vem dos homens. É uma declaração de independência da lógica humana e total dependência da presença divina. A luz de Deus não apenas revela o caminho, ela expõe mentiras, ela desmascara o medo, ela ilumina as armadilhas. E mais importante, ela mostra que mesmo na noite mais escura, você não está abandonado. Tem alguém com você, tem um propósito, tem uma saída, tem esperança. Sabe aquele momento em que você não sabe se continua ou se desiste? Aquele ponto em que tudo parece parado, estagnado, bloqueado? É nesse lugar que a luz de Deus quer brilhar, mas ela só se acende quando você confessa, em fé, que Ele é a sua luz. Não a sua inteligência, não o seu esforço, não a sua experiência. Deus. E aqui vai um segredo espiritual. Quanto mais escuro está, mais poderosa é a luz que vem do alto. A luz que Davi descreve não é fraca. Ela é firme, constante, soberana. Ela não falha quando o cansaço chega. Ela não se apaga quando o choro vem. Ela brilha porque o próprio Deus habita nela. Por isso, se hoje tudo parece sem sentido, se você se sente desorientado, sem forças para continuar, repita com fé. O Senhor é a minha luz. Diga em voz alta. Declare isso até que sua mente se alinhe, até que seus olhos se abram, até que a atmosfera mude. Porque a luz de Deus não apenas revela o caminho, ela renova a alma no meio dele. E agora que entendemos o poder dessa luz, vamos avançar para a segunda verdade poderosa do Salmo 27, a salvação que vem antes mesmo da ameaça acabar. Davi não esperou que a batalha acabasse para declarar que já estava salvo. Ele diz com convicção,
O Senhor é a minha salvação. Isso é mais do que esperança futura, é consciência presente. É fé em forma de escudo, porque quando você reconhece que a salvação está em Deus, você para de negociar com o medo e começa a descansar em uma verdade superior. Já está feito. Essa salvação que Davi proclama não é teórica, é prática, urgente, real. É a salvação que impede que a alma desmorone, mesmo quando o corpo está cansado. É a salvação que segura a mente quando a ansiedade quer dominar. É a salvação que lembra: ainda que tudo desmorone ao redor, eu não vou ser destruído por dentro. Tem muita gente esperando um sinal para acreditar, esperando que a guerra acabe para se sentir salvo. Mas o Salmo 27 ensina o contrário. É a declaração de salvação que sustenta o guerreiro enquanto a guerra ainda acontece. É o grito de fé no meio da tempestade, não depois dela. E isso muda tudo. Quando você afirma que o Senhor é a sua salvação, você está dizendo ao problema: você não tem a palavra final. Está dizendo à dor: você não me define. Está dizendo ao inferno: você pode até tentar me abalar, mas já perdi o medo de cair porque sei quem vai me levantar. A salvação que vem de Deus não é uma promessa vazia, é uma realidade presente. Não depende de como você se sente hoje, mas de quem Deus é eternamente. Não importa se os inimigos ainda estão à espreita, se a resposta ainda não chegou, se a porta ainda não se abriu, o Deus que salva já está operando nos bastidores. E aqui está o ponto-chave. Quando você entende que já é salvo, você para de viver correndo, se escondendo, tentando se defender o tempo todo. Você descansa, você ora diferente, você anda com os ombros mais leves, porque sabe que não está tentando alcançar uma vitória, está apenas andando até ela. Então, ore como quem já venceu, fale como quem já foi resgatado. Caminhe como quem já tem um Salvador ao lado, porque essa é a grande virada do Salmo 27. O cenário ainda pode parecer hostil, mas quem escreveu a última linha da sua história foi Deus. E Ele não erra, Ele não atrasa, Ele não volta atrás. E quando essa consciência se instala, quando você não só crê, mas vive como alguém salvo, nasce a coragem que Davi revela no versículo seguinte: a quem temerei? Essa pergunta não vem da boca de alguém que está confortável no sofá. Vem de um guerreiro em campo. Davi não estava cercado de garantias, estava cercado de inimigos. E mesmo assim, ele encara o medo de frente e o desafia com uma pergunta retórica: a quem temerei? Como quem diz: se Deus está comigo, quem realmente pode me ameaçar? Medo todo mundo sente. O que muda é o que você faz com ele. Alguns paralisam, outros disfarçam, mas Davi confronta. Ele não nega o medo, ele o esvazia. Porque quando você enche sua alma da presença de Deus, o medo perde peso. Ele até aparece, mas não manda mais. Ele grita, mas você não obedece mais. Ele sussurra que vai dar errado, mas sua fé responde mais alto: já está nas mãos do Senhor. Essa frase, a quem temerei, é uma das declarações espirituais mais ousadas da Bíblia. É a postura de quem já decidiu confiar, mesmo que tudo à volta pareça perigoso. Davi não disse isso porque era inconsequente ou insensível. Ele disse porque conhecia a fidelidade de Deus. E quem conhece a fidelidade de Deus aprende a desarmar os gatilhos do medo com palavras de fé. Quantas vezes o medo nos faz recuar antes mesmo de tentar? Medo de perder, medo de não ser suficiente, medo de ser julgado, rejeitado, esquecido. E o problema é que o medo, quando não é confrontado, se disfarça de prudência. Ele se veste de melhor esperar, não é o momento certo, acho que não sou capaz. Mas no fundo é apenas uma prisão com nome bonito. Davi nos ensina que o antídoto contra o medo não é ausência de problemas, é consciência da presença de Deus.
Ele sabe que os inimigos ainda existem, que a guerra ainda não terminou, mas mesmo assim declara: a quem temerei? É uma escolha diária, um exercício espiritual, uma renovação constante da mente. É por isso que orar o Salmo 27 não é repetir frases, é reeducar a alma, é dizer para si mesmo, em voz alta se for preciso, que o medo não é mais senhor da sua agenda, nem dono das suas decisões. Que se for para ter temor, que seja do Senhor e não das circunstâncias. E essa coragem não nasce do nada. Ela vem da certeza de que há um Deus ao seu lado. Um Deus que não foge da batalha, que não se atrasa, que não se esquece. Quando você tem essa convicção, até o rugido do inimigo vira som de fundo, porque sua fé está fixada em algo, ou melhor, em alguém muito maior. E é nesse espírito que chegamos a uma nova dimensão do Salmo 27. Não apenas vencer o medo, mas permanecer confiante mesmo quando o cerco aperta. É fácil confiar quando tudo está favorável. Quando as contas estão pagas, a saúde está em dia, os relacionamentos estão em paz. Mas o verdadeiro teste da fé acontece quando os ventos viram, quando os inimigos se multiplicam, quando as portas se fecham uma atrás da outra. É nessa hora que o Salmo 27 brilha com ainda mais intensidade. Davi escreve: ainda que um exército se acampe contra mim, não se atemorizará o meu coração. Note, ele não diz que talvez um exército se levante. Ele parte do princípio de que isso vai acontecer. E batalha é esperada, mas o medo não é aceito. Essa é a diferença entre viver na expectativa da derrota e viver na certeza da proteção. Um exército acampado representa uma ameaça contínua. Não é um ataque súbito, é uma pressão constante. É o tipo de luta que vai minando a resistência aos poucos, e talvez seja isso que você esteja enfrentando agora. Um problema que não acaba, uma enfermidade que não se resolve, uma crise que se prolonga, gente esperando você cair, situações tentando te sufocar aos poucos. Mas aqui está o ponto. Davi não se impressiona com a quantidade de inimigos. Ele se posiciona em função da presença de Deus. Ainda que, ele começa, e esse ainda que se torna um divisor de águas, porque ele mostra que sua fé não está baseada em como as coisas estão, mas em quem Deus é. Essa confiança não é emocional, não é motivacional, é espiritual. Vem de alguém que já enfrentou leões, ursos, gigantes e sabe que o mesmo Deus que venceu ontem, vence hoje e vencerá amanhã. E tem mais. Davi não diz: eu espero não sentir medo. Ele diz: meu coração não se atemorizará. Isso é intencionalidade, é decisão. É você dizendo ao seu coração: você não vai mandar em mim hoje. Porque o coração é terreno fértil para dúvidas, suposições, pensamentos catastróficos. Mas quando ele se submete à fé, ele aprende a confiar mesmo quando tudo grita o contrário. Esse salmo nos ensina que a paz verdadeira não é a ausência de guerra, é a presença de confiança no meio dela. E essa confiança não vem do que você vê, mas de quem caminha com você. Se um exército acampa ao seu redor, lembre-se, o Senhor já está acampado dentro de você, e Ele é maior. A cada novo versículo, Davi nos revela não apenas como sobreviver, mas como vencer com dignidade, com fé, com coragem. E agora, ele nos leva a um nível ainda mais profundo. Qual é o verdadeiro desejo do nosso coração quando tudo está em guerra ao redor? É isso que descobriremos no próximo versículo. No meio de tanta confusão, perseguições e riscos reais de morte, Davi não pede livramento imediato, nem vingança, nem que seus inimigos sejam eliminados. Ele pede algo muito mais profundo. Uma coisa pedi ao Senhor, e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida. E é aqui que o salmo muda de tom, da guerra para a intimidade, da defesa para o desejo. Esse versículo revela uma das verdades espirituais mais transformadoras de toda a Bíblia.
O maior abrigo em tempos de crise não é uma solução, é uma presença. O que Davi busca não é um esconderijo físico, mas um encontro contínuo com o Deus que o sustenta. Ele entende que, se tiver acesso à presença de Deus, então terá tudo o que precisa para enfrentar qualquer adversidade. Preste atenção. Davi não está em um templo com coral cantando. Ele está em um contexto de conflito e, mesmo assim, sua maior busca é espiritual. Isso mostra maturidade, mostra foco, mostra que ele descobriu o que a maioria demora a entender. A vitória verdadeira começa dentro. Quando a alma encontra um lugar de repouso em Deus, o caos externo perde o poder de destruir o interior. E veja a intensidade dessa busca. E a buscarei. Davi não apenas pediu, ele decidiu perseguir isso com todo o seu ser. Ele não queria uma visita rápida, uma oração esporádica, uma experiência isolada. Ele queria morar, permanecer, viver na presença, respirar a glória de Deus como quem precisa de ar para não sufocar. Quantas vezes nossas orações são movidas pela urgência e não pela essência? A gente ora pedindo livramentos, portas abertas, curas, e está tudo certo em pedir isso. Mas Davi nos ensina que existe algo mais elevado: desejar a presença de Deus acima de todas as soluções. Porque quando você tem a presença, você não precisa implorar por resultados. Os resultados seguem quem habita no esconderijo do Altíssimo. Esse tipo de oração transforma o coração, acalma a alma, reordena prioridades, deixa a mente limpa e, principalmente, ativa o céu na terra, não como mágica, mas como conexão espiritual real e diária. E quem vive assim não é abalado facilmente, porque não está tentando vencer sozinho, está vivendo com quem já venceu. Por isso, quando tudo estiver fora de lugar, pergunte a si mesmo: o que estou pedindo a Deus neste momento? E se a resposta for diferente de mais da presença dele, talvez seja a hora de reencontrar o foco, porque quem pede como Davi, vence como Davi. E é nesse lugar de intimidade que descobrimos a próxima revelação do Salmo 27. A confiança de que mesmo no pior dia, Deus ainda nos guarda e nos esconde no seu esconderijo. Existem dias que parecem não ter fim, dias em que tudo dá errado, em que a alma grita por socorro e o coração se sente afogado por dentro. A Bíblia chama isso de dia da adversidade. Davi também passou por eles. E em vez de negar a existência desses dias, ele nos ensina como enfrentá-los, com a certeza de que mesmo quando tudo escurece por fora, Deus constrói esconderijos por dentro. O Senhor me esconderá no seu pavilhão. Essa não é uma linguagem de fuga, mas de proteção. Deus não nos retira do campo de batalha. Ele nos cobre com sua presença dentro dele. É como se ele estendesse uma tenda invisível no meio do caos, onde a alma encontra paz enquanto a guerra acontece do lado de fora. Esse esconderijo de Deus não é um lugar físico, é espiritual, é um estado de consciência, um nível de fé, uma atmosfera onde o medo não consegue entrar, onde o barulho da crise não silencia a esperança. É como se o coração dissesse: eu estou vendo tudo ruir, mas sei que estou guardado. E essa segurança não vem de promessas humanas, nem de estratégias de sobrevivência. Vem do próprio caráter de Deus. Ele é abrigo, ele é refúgio, ele é pavilhão, ele é rocha. E isso significa que você não precisa correr para longe quando o dia mau chegar. Você precisa correr para dentro da presença, para dentro da comunhão, para dentro da palavra, para dentro da oração. Davi usa uma expressão ainda mais poderosa: me colocará sobre uma rocha. Ou seja, não apenas me esconderá, mas me firmará. Porque o esconderijo de Deus não é um buraco de medo, é uma plataforma de confiança. Ele te cobre para te preparar. Ele te oculta para te proteger.
e depois te coloca em evidência, para que todos vejam que quem habita no esconderijo do Altíssimo não vive para sempre escondido, vive sendo moldado para o tempo certo. Quantas vezes, em meio ao desespero, tudo o que a gente queria era um lugar para respirar, para se recompor, para ser acolhido sem julgamento. O Salmo 27 nos lembra que esse lugar existe e está disponível a qualquer hora para quem deseja mais do que respostas, deseja a presença. Então, se hoje for um desses dias difíceis, não lute com as próprias mãos. Descanse no pavilhão de Deus, se esconda nele e saiba, você pode estar em silêncio agora, mas Deus está trabalhando em segredo. Ele está construindo vitória no invisível. Ele está preparando o próximo passo. E quando for a hora, Ele mesmo vai te colocar sobre a rocha. E é dessa rocha, desse lugar seguro, que nasce a força para fazer o que Davi faz em seguida. Erguer a cabeça com coragem e adoração, mesmo em meio aos inimigos. Davi não espera os inimigos desaparecerem para se sentir vitorioso. Ele declara: agora será exaltada a minha cabeça acima dos inimigos que me cercam. O que ele está dizendo aqui não é apenas uma expectativa otimista, mas uma postura espiritual. Minha posição já mudou, mesmo que o cenário ainda seja hostil. Esse versículo é poderoso porque mostra que existe uma diferença entre o que está ao redor e o que está dentro. O cercado por inimigos pode ser real, problemas, críticas, pressões, oposições, cansaço, mas o que acontece por dentro é decisão sua. E Davi decide levantar a cabeça. Levantar a cabeça é mais do que erguer o pescoço. É uma linguagem de fé. É você afirmar com o corpo e com o espírito que não será dominado pela vergonha, pela culpa, pelo medo, pelo passado, nem pelos comentários que jogam você para baixo. Quando Davi fala de exaltar a cabeça, ele está falando de dignidade restaurada, e quem exalta é Deus. E repare, ele diz agora, não depois que tudo melhorar. Agora, isso mostra que você pode começar a viver como alguém que já venceu, mesmo com a batalha em andamento. Pode andar com firmeza, falar com segurança, orar com ousadia, não porque você se sente forte, mas porque sabe quem te levanta. E o que ele faz logo depois dessa declaração? Ele oferece sacrifícios de alegria no tabernáculo, ou seja, ele adora, ele celebra, ele canta. Mesmo cercado por dificuldades. Isso é tão contraintuitivo que parece loucura. Mas é exatamente o que a fé faz. Ela transforma o ambiente antes que o ambiente mude. Essa é a grande diferença entre reagir e se posicionar. Quem reage vive de acordo com o que o dia trouxe. Quem se posiciona vive de acordo com o que Deus já declarou. E Deus declara: você é cabeça, não cauda. Você está por cima, não por baixo. Você é filho, não órfão. Então, se você está se sentindo pressionado, diminuído, com a cabeça baixa pelas circunstâncias, levante-se agora mesmo. Levante a alma, levante o espírito, levante os olhos, porque há um Deus que já decretou: você não vai terminar essa guerra de cabeça baixa. E esse tipo de postura, firme, confiante, adoradora, leva Davi a entrar na próxima fase da oração. Um clamor sincero por direção, porque mesmo quem tem fé ainda precisa ser guiado. Depois de declarar confiança, levantar a cabeça e adorar, Davi não se acomoda. Ele faz um pedido que revela o coração de quem entende que fé não anula dependência. Ele diz: ensina-me, Senhor, o teu caminho e guia-me por vereda plana, por causa dos que me espreitam. É aqui que vemos a humildade espiritual de alguém que sabe que não basta ter coragem, é preciso ter direção. Davi era guerreiro, rei, estrategista, mas ainda assim, ele pede que Deus lhe mostre o caminho. Por quê? Porque não importa quanto você saiba, nem quantas experiências já tenha vivido, sempre haverá momentos em que a única saída segura será aquela que Deus revelar.
E esses momentos são mais comuns do que a gente imagina. O caminho de Deus nem sempre é o mais lógico, nem o mais rápido, nem o mais confortável, mas é sempre o mais seguro. Por isso Davi não pede um atalho, ele pede instrução, ele quer aprender, quer ser guiado por veredas planas, não porque tem medo de descer no vale, mas porque sabe que quando Deus guia, até os lugares difíceis se tornam propósitos revelados. E note o detalhe, por causa dos que me espreitam. Ele sabe que há olhos atentos esperando sua queda, que há inimigos ocultos, situações traiçoeiras, armadilhas invisíveis. Então ele não se apoia na própria esperteza. Ele se apoia na sabedoria divina, porque há caminhos que parecem seguros, mas terminam em destruição. E há caminhos estreitos que no início assustam, mas levam direto à vitória. Esse pedido de Davi é mais atual do que nunca. Em tempos de excesso de informação, de opiniões para todos os lados, de gurus oferecendo soluções instantâneas, a alma precisa de direção clara, vinda do alto. E ela só vem quando a oração é honesta. Senhor, me ensina. Eu não sei o que fazer. Não confio na minha própria visão, mas confio em Ti. Orar por direção é sinal de maturidade. É reconhecer que, mesmo tendo fé, ainda há muito a ser revelado. É saber que a estrada pode ter curvas, mas com Deus no volante não há risco de perder o destino. Davi não quer apenas chegar, ele quer chegar com propósito, com honra, com a certeza de que foi conduzido e não arrastado. Essa busca por direção revela algo poderoso. Quem ora assim não está perdido, está disponível. E quando você se torna disponível para ser guiado, Deus começa a alinhar tudo à sua volta. Passos, encontros, decisões, palavras, atitudes. Até o tempo passa a conspirar a favor de quem caminha com Deus. E é justamente quando essa confiança na direção divina amadurece, que Davi abre espaço para uma das declarações mais intensas de todo o Salmo. Ainda que meu pai e minha mãe me abandonem, o Senhor me acolherá. Davi toca em uma ferida profunda quando escreve: ainda que meu pai e minha mãe me abandonem, o Senhor me acolherá. Essa frase carrega uma carga emocional imensa. Não é apenas uma hipótese, é uma exposição da vulnerabilidade máxima, o abandono. E quando o abandono vem de quem deveria acolher, proteger, sustentar, a dor é diferente. Talvez Davi esteja falando de maneira simbólica, talvez literal. O que importa é que ele reconhece: até os vínculos mais profundos da terra podem falhar. E isso nos confronta com uma verdade que poucos querem encarar. As pessoas que amamos podem nos decepcionar, não porque são más, mas porque são humanas, limitadas, instáveis. E isso não muda nem mesmo entre os mais próximos. Agora repare na virada que Davi dá logo em seguida. Ele diz: o Senhor me acolherá. Acolher não é apenas receber, é envolver, é cuidar, é tratar com honra quem foi deixado de lado. Davi está dizendo: se o mundo me rejeitar, Deus me receberá com braços abertos. Essa é a essência do Evangelho, antes mesmo de o Evangelho ser revelado. É como se Davi dissesse: eu posso perder tudo, família, amigos, apoio, mas não perco o lugar de filho, porque Deus me reconhece quando o mundo me esquece. Deus me levanta quando os outros me descartam. E isso muda tudo. Essa é uma mensagem urgente para quem carrega rejeições antigas, feridas que ainda doem quando ninguém está olhando, buracos deixados por ausência de afeto, aprovação ou validação. O Salmo 27 responde: o acolhimento de Deus preenche todos os espaços que a vida abriu. Essa verdade cura, ela reposiciona, ela nos tira da condição de vítimas e nos reposiciona como filhos. Quando você entende que foi acolhido por Deus, você não precisa mais correr atrás de aceitação a qualquer custo. Você não precisa mais se diminuir para caber em lugares que não te pertencem.
Você não precisa mais mendigar carinho onde só há indiferença. Você é amado, escolhido, recebido pelo Rei dos Reis. Esse versículo é um abraço de Deus para os órfãos emocionais, para os rejeitados silenciosos, para os esquecidos que continuam sorrindo enquanto choram por dentro. E o que ele diz é simples, mas transformador. Você não está sozinho. Nunca esteve e nunca estará. E quando essa segurança se instala, a alma pode descansar. E quem descansa em Deus está pronto para ver o milagre do versículo seguinte. Creio que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Davi poderia ter terminado o salmo aqui, e ele já seria completo. Mas essa frase, creio que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes, é uma das declarações mais ousadas da fé bíblica, porque não é sobre o céu, não é sobre um dia distante, depois da morte, num lugar etéreo. Davi está falando de aqui, agora, em vida, no meio da bagunça, no meio da crise, no tempo dos viventes. Essa não é fé que finge, é fé que enxerga. É a fé que sabe que mesmo quando tudo parece parado, Deus está em movimento. Mesmo quando tudo parece escuro, há luz no horizonte. E não é qualquer luz, é bondade. Não justiça punitiva, não castigo merecido. Bondade. A bondade de um pai que não se cansa de surpreender os filhos que confiam mesmo quando não veem. Davi não diz, espero ver, nem tomara que eu veja. Ele diz, creio que verei. Essa convicção nasce de quem aprendeu a interpretar o silêncio de Deus como preparação e não como ausência, de quem entendeu que Deus trabalha nos bastidores com excelência, mesmo quando a cortina da vida parece fechada. E essa é uma chave espiritual que pode mudar sua forma de viver. Porque há muita gente que crê na salvação futura, mas não acredita mais em milagres presentes, que ora, mas sem esperar de fato que algo mude. Que diz, Deus é bom, mas só de forma teórica, sem esperança de experimentar isso hoje, na rotina, na família, no financeiro, na saúde. Davi rompe com essa mentalidade. Ele nos ensina a desejar, buscar e crer pela bondade aqui na terra. Porque o mesmo Deus que sustenta o universo também sabe cuidar dos detalhes. Ele se importa com o teu agora, com as tuas contas, com o teu coração, com as tuas noites mal dormidas, com o teu sonho engavetado. Ele quer sim que você veja, e não apenas a eternidade, mas os sinais da bondade dele ainda neste tempo. E essa fé não é utópica, não é ingênua, é posicionada. É uma fé que declara, mesmo que eu esteja vendo o oposto, eu sei o que Deus prometeu. E eu me recuso a duvidar da bondade dele por causa de uma estação difícil. Essa declaração é a última virada do salmo antes do fechamento. É o momento em que a alma se levanta do chão, respira fundo e olha para frente. Como quem diz, já chorei, já lutei, já questionei, mas agora eu escolho crer. E quando essa fé se estabelece, nasce o que Davi deixa como palavra final no Salmo 27, esperança fortalecida e ânimo renovado. Davi encerra o Salmo 27 com uma exortação direta e cheia de ternura espiritual. Espera no Senhor, anima-te e Ele fortalecerá o teu coração. Não é uma frase de consolo genérico, é um comando carregado de experiência. De alguém que sabe o que é esperar, que sabe o que é quase desanimar, mas que também sabe o que é ser renovado pela mão de Deus no exato momento em que tudo parecia prestes a ruir. Esperar no Senhor não é passividade, é resistência ativa. É aquela fé que não desiste mesmo quando o tempo parece longo demais, que não se corrompe pelo cansaço, que não negocia convicções em troca de alívio momentâneo. É saber que Deus não trabalha no nosso cronograma, mas sempre trabalha a nosso favor. E Davi sabe que a espera não é fácil. Por isso, ele acrescenta, anima-te.
É quase como se ele dissesse: eu sei, eu também quase desisti, mas segura firme, respira, levanta, fica de pé por dentro, fala com Deus como quem fala com um amigo. Abre o coração, mas não abre mão. E o que Deus promete em troca? Força no coração. Não força física, nem respostas imediatas, mas fortalecimento naquilo que comanda todo o resto, o coração. Porque quando o coração está firme, o corpo aguenta, a mente sustenta, a fé floresce. Quando o coração está inteiro, até a dor vira aprendizado. Até o silêncio de Deus vira sinal de que algo grande está sendo gerado. Essa promessa é para quem já pensou em desistir, para quem está esperando uma resposta, uma virada, uma restauração. É para quem está no tempo da semente e não da colheita. Para quem não vê ainda o milagre, mas sente que a esperança ainda pulsa. E esse pulsar é o próprio Espírito dizendo: não acabou, ainda estou aqui. Esperar no Senhor é um dos maiores atos de fé, porque exige confiança em um Deus que não falha, mesmo quando tudo parece dizer o contrário. É você crendo que a bondade virá, que a salvação se revelará, que a luz vai brilhar no fim do túnel, não como acaso, mas como promessa cumprida. E se hoje for esse o seu tempo, tempo de espera, de silêncio, de luta sem aplausos, receba essa palavra. Anima-te, não pelo que sente, mas pelo que crê. E repita com Davi, com convicção e esperança: espera no Senhor, porque quem espera em Deus não espera em vão. Agora que mergulhamos no Salmo 27, que cada versículo foi revelado, orado e vivido, estamos prontos para orar juntos com autoridade espiritual. É hora da oração final, para selar tudo que foi liberado neste encontro. Senhor meu Deus, nesta hora eu me coloco diante de Ti com o coração rasgado e a alma exposta. Tu conheces cada batalha que venho enfrentando, cada noite mal dormida, cada pensamento que tentei esconder até de mim mesmo. Tu sabes quantas vezes sorri por fora enquanto desmoronava por dentro. Mas hoje, ao declarar o Salmo 27, eu me reposiciono em fé. Eu escolho crer, eu escolho confiar, eu escolho caminhar não pela vista, mas pela certeza da Tua presença comigo. Tu és a minha luz. Ilumina agora todas as áreas da minha vida que estão cobertas de dúvida, de escuridão, de incerteza. Brilha nas minhas decisões, brilha nos meus sentimentos, brilha nos lugares onde eu nem sei mais como pedir ajuda. Que a Tua luz desfaça toda a confusão e me mostre o caminho, mesmo que ainda seja estreito ou pareça demorado. Tu és a minha salvação. Eu reconheço que não posso me salvar sozinho. Já tentei de tantas formas, já lutei com as próprias mãos, já corri em direções erradas, mas hoje eu declaro: minha segurança vem de Ti, meu socorro está em Ti. E por mais que o medo tente me paralisar, eu digo com fé: a quem temerei? Ainda que um exército esteja à minha volta, problemas, crises, vozes contrárias, diagnósticos, pressões, eu não serei dominado, porque o Senhor está comigo. E se Tu estás comigo, eu já sou mais que vencedor. Ainda que tudo desabe, minha fé estará firme, não em mim, mas na rocha eterna. Hoje eu te peço, ensina-me os Teus caminhos. Eu não quero andar em atalhos, nem viver de improviso. Me guia, Senhor. Corrige minha rota, acalma minha pressa, fortalece meu discernimento, me faz sensível à Tua voz e disposto a Te obedecer, mesmo quando não entendo tudo. Porque mais do que respostas, eu quero a Tua presença. E se eu for rejeitado, abandonado, esquecido, até mesmo pelos mais próximos, que isso não me defina. Porque eu sei que o Senhor me acolhe. Tu não apenas me recebes, mas me abraças, me cura, me restaura. Em Ti, eu não sou órfão, eu sou filho, eu sou amado, eu sou herdeiro das promessas. Por isso, eu declaro com ousadia:
Eu verei a tua bondade na terra dos viventes. Eu verei milagres acontecendo onde parecia não haver mais solução. Eu verei o Senhor transformar dor em testemunho, fraqueza em força, perda em renovo. E se for preciso esperar, eu esperarei. Não com desespero, mas com esperança. Não com ansiedade, mas com expectativa viva. Anima-me, Senhor. Fortalece o meu coração. Enche meu espírito com coragem. Levanta minha cabeça. Me faz andar como quem já foi visitado pela vitória. Porque eu sei, quem espera em ti não espera sozinho. Espera sustentado por mãos invisíveis, mas poderosas. Em nome de Jesus eu oro. E com fé eu recebo. Amém.